Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, né? Olha, eu vou citar alguma coisa que eu escrevi aqui e eu quero citar uma coisa que eu botei aqui. Onde estão os pregadores da graça, né? Do século 21? Pregadores da graça. Graça essa que terminou quando Paulo pendurou a chuteira. Mas Paulo pendurou a chuteira? Pendurou. Em 1 Timóteo, capítulo 4, né? A partir do versículo 6, você vai ver ali Paulo pendurando a chuteira. Mas por que Paulo pendurou a chuteira? Porque ele escreveu em Colossenses 1:23 que a ordem que foi dada a ele, a carga que ele pegou, né? Que o próprio Deus colocou nas costas dele para ele fazer, ele acabou, ele terminou a carreira. Ele aguardou a fé. Mas a fé que ele aguardava era a espera da coroa da vida, né? Coroa da justiça, que era o reconhecimento pelo trabalho que ele tinha feito. Ele falou em Colossenses 1:23, ele falou em Romanos capítulo 10, 17 e 18. Então o interessante é aqui, ó, esses pregadores que se dizem da graça, por que eles não aparecem e falam a verdade para as pessoas? A verdade que eles deveriam falar, enquanto 95% dos crentes acreditam que igreja é um templo, não é? Físico, específico, que alguém tem que ir, entre aspas, tem que ir lá para se adorar a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fez questão de frisar que a igreja, que eram pessoas, fazia suas reuniões, era nas casas uns dos outros. E era assim que haveria de ser sempre. Tinha que ser assim, mas não é. Mas por que foi fundado os templos e até hoje funda-se templo para os crentes ir naquele templo? Porque a arrecadação acontece lá. E se você não for lá, você não contribui. Você não dá oferta, você não dá dinheiro, você não dá dízimo. Porque os pastores não vêm na sua casa cobrar dízimo, cobrar dinheiro, cobrar nada. Então você que tem que pertencer a uma denominação. E é ali que acontece a mágica. Aquilo ali que é Arapuca. Veja bem, Paulo faz, ou ele fez, diversas saudações nas casas. Em 1 Coríntios, aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, Paulo diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, no Senhor. Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Onde que era a igreja que Áquila e Priscila frequentavam, era a igreja que estava na casa deles, e não nas denominações, na rua tal, no bairro tal, na cidade tal. Era nas casas. Vamos ver mais uma saudação de Paulo aqui. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Paulo diz assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Outra saudação. E outra reunião dos irmãos em casa. Tá vendo? E também, nós temos aqui em Romanos 16:5, Paulo diz assim: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Ou seja, um dos primeiros convertidos ali naquela cidade. Mas aonde que estava a igreja? Que está em sua casa. Filemon, capítulo 1, versículo 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, o nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Não há registro, meus queridos, históricos de
construções de templos como igreja, de pedras, de templo como igreja na nova aliança. Não existe. É falácia. É mentira. Depois que a ganância, de acordo com esses versículos aqui, depois que a ganância do homem tomou conta, né, do coração deles, o evangelho se formou em um grande negócio lucrativo. E hoje a gente está vendo aí, a gente entende essa pouca vergonha, ou seja, cada um defendendo o seu quinhão. E eles, os líderes religiosos, não é, se conclamam dono da igreja de Cristo. Mas existe uma coisa, é por isso que é preciso mais e mais que os arautos, são poucos, né, do Evangelho Eterno, nós se manifestemos mais e mais, para que o povo de Deus parem de ser enganado por esses na fé que dizem agir em nome de Deus. Então, queridos, que cada dia mais nós possamos levantar a nossa voz. Eu fico olhando esses versículos aqui, ó. Como que pode, né? Constantino, não é? Ali após o concílio de Nicéia, reergueu os templos novamente, colocou as pessoas lá dentro, fez um conluio com o sistema, não é? E a partir dali começou tudo de novo. Se lá no primeiro século já havia, né, um templo para se adorar a Deus, entre aspas, porque na lei era assim, tudo era físico, já o Evangelho Eterno, que é o reino de Deus estabelecido, não precisa mais disso, que agora é o que Jesus falou com a mulher samaritana, não é? O verdadeiro adorador, se existe verdadeiro, é porque existe o falso. Mas Jesus usou o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Jesus disse à mulher samaritana que quando o tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade chegasse, não haveria necessidade de adorar nem no templo de Jerusalém e nem em montes, lá como era em Gerizim, não é? Então, Deus, o nosso eterno Criador, ele não está interessado em terno, em sapato, em gravata, em carro, em moto, em templo, em fazendas, em helicópteros, em aviões. Deus não está interessado nisso. O interesse de Deus entre eu e você, porque ele mora no nosso ser, é que a gente respeite o que ele falou, o que ele mandou, e possamos nos sentir bem, nos sentir felizes e desfrutar do reino, que não é comida, não é bebida, mas é justiça. O reino de Deus é alegria no espírito, do jeito que Paulo ensinou aos crentes lá em Roma, no capítulo 14, não é? A partir do versículo 17 de Romanos. Então, queridos, Deus abençoe você, desfrute o evangelho do reino, viva o evangelho do reino, viaje com a sua família, se alegre com a sua família, vá se divertir com a sua família. Olha, mas tudo com moderação, tá? Você não abuse da sua liberdade que você tem em Cristo, não. Liberdade, não libertinagem. Tá falando aqui, a Bíblia fala. Mas o que o pastor proíbe de você fazer, eles saem fora do Brasil e vão fazer lá no exterior. Eles vão para Dubai, eles vão para Nova York, eles vão para a cidade mais rica do mundo, e lá eles estão longe de você e você não está vendo o que eles estão fazendo lá.
mas lá eles se divertem. Agora ele fala para você dar o seu dinheiro para eles, porque senão você vai para o INFA, né? Ou senão o devorador vai comer o seu dinheiro, a sua comida. Mentira. O devorador são eles mesmos. Deus te abençoe. Tchau.